Hallo zusammen. Pascal hier von Neutrality Studies und heute rede ich Olá a todos, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje converso pela segunda vez com o Dr. Eric Wad, um ex-general de brigada alemão e assessor de política de segurança e defesa no Bundestag, além de conselheiro militar da chanceler Angela Merkel. No dia 18 de agosto, que na verdade deveria ser hoje, se minha programação no YouTube estiver correta, será lançado um novo livro que traz uma conversa entre o Sr. Wad e o Sr. Klaus von Donani, um veterano do SPD e ex-ministro da Educação, além de ter sido prefeito de, agora preciso me lembrar, não de Hannover, mas de Hamburgo. Jetzt muss ich mich gerade daran erinnern, nicht von Hannover, sondern von Hamburg. Das Buch trägt den O livro tem o título marcante, Guerra ou Paz? Alemanha diante da decisão. Hoje queremos falar sobre as teses do livro. Por isso, Sr. Wad, seja bem-vindo de volta. Olá, Sr. Lotas, saudações para você. Retribua as saudações e parabéns pelo livro que deveria ser lançado hoje. O senhor teve uma discussão com o Sr. von Donani. Poderia nos explicar brevemente o contexto disso e o que o livro apresenta? erklären und was das Buch wiedergibt. Bem, o Sr. von Donani e eu nos conhecemos durante o debate sobre a Ucrânia, também por meio das nossas publicações de livros. Ele escreveu o best-seller Interesses Nacionais e eu o meu best-seller Situação de Emergência para a Alemanha. E foi assim que começamos a conversar e trocamos correspondências com frequência. Em algum momento surgiu a ideia de conversarmos juntos sobre guerra e paz, sobre o que a Alemanha deveria fazer, como está a situação internacional e assim por diante. Isso aconteceu no início de julho, daí surgiu a ideia de documentar essa conversa em um livro. E foi o que fizemos. Como já disse, o livro será lançado no dia 18 de agosto. Und das Buch ist sehr eindrücklich eigentlich auch, weil es beginnt schon. E o livro é muito impressionante também, porque já começa com a lembrança do Sr. von Donani, que em 1945 tinha 16 anos e ainda foi recrutado para o exército alemão, ou seja, para o exército nazista, e teve que servir lá, e como isso foi terrível. O que ficou disso na sua memória? Ou como isso te impactou, o fato de ele ter contado isso? In Erinnerung oder wie hat das auf Sie gewirkt, dass das erzählt hat? Sim, foi bastante interessante e inesperado que ambos começamos pelo tema da guerra. Ou seja, as experiências pessoais dele como jovem soldado no final da Segunda Guerra Mundial e depois minha experiência profissional, afinal, mais de 40 anos nas Forças Armadas, além dos estudos sobre Clausewitz, minha tese de doutorado e tudo aquilo que nos ocupa e conecta com a guerra. E nós dois, von Donani e eu, temos biografias bem diferentes. Viemos de campos políticos muito distintos. Não só de campos políticos, mas também de um espectro completamente diferente. Ele mais influenciado pela política, eu mais influenciado pelo meio militar. Nesse sentido, começamos falando sobre guerra, trocamos ideias sobre o assunto e, em seguida, abordamos naturalmente os temas atuais das relações internacionais. E, claro, também discutimos como a Alemanha deve se comportar diante dessa guerra na Ucrânia, considerando a Rússia, os Estados Unidos e também a China. Esses foram os temas e foi uma conversa de 3 horas e meia. Posso dizer que foi uma experiência marcante para mim, porque após a introdução feita por uma jornalista, a conversa ganhou vida própria. Foi como um jogo de ping-pong, indo e voltando, e foi realmente fascinante acompanhar tudo isso. Isso também pode ser visto no livro, ou seja, na transcrição, em como eles conversam entre si e também desenvolvem os pensamentos uns dos outros. E se eu me lembro bem agora, então uma parte muito importante de toda a tese que se desenvolve é o Sr. von Clausewitz. E essa constatação de que é um absurdo tentar pensar a guerra separada da política. Você poderia talvez falar brevemente sobre isso? Könnten Sie vielleicht darüber kurz noch etwas sagen?
Sim, esse é naturalmente o ponto que remete a Clausewitz. E eu pessoalmente posso, ou seja, passei muitos anos nas Forças Armadas, mas também muitos anos na política, como militar na política. E olhando para Clausewitz, não consigo mais pensar em guerra sem política. E isso basicamente nos leva à guerra na Ucrânia. Nunca tivemos um conceito político de como queremos conduzir essa guerra, para que serve a nossa ajuda militar. Nunca tivemos uma estratégia de como sair dessa guerra. Quando digo nós, refiro-me a nós, alemães ou também a europeus. E nesse sentido, de fato, tivemos nesta conversa muitas referências históricas, também a Otto von Bismarck, ao Tratado de Resseguro com a Rússia. A conversa não é de forma alguma historicizante, mas é permeada por experiência histórica. Achei isso muito fascinante, mas também muito realista em relação à situação atual. Acho que isso é muito importante. Um dos capítulos, ou seja, uma das seções do livro, tem o título Merz pensa de forma totalmente ahistórica. Ou seja, o Sr. Friedrich Merz, o líder da oposição, pensa de forma totalmente ahistórica. Em que medida isso é um grande problema para a política externa alemã? Sim, então Donani criticou bastante Merz nesse ponto. Mas no final das contas, isso afeta muitos alemães, inclusive aqueles que ocupam posições de liderança. De certa forma, talvez depois daquela catástrofe de 1945, que já faz 80 anos, desaprendemos totalmente a pensar e agir em termos de interesses nacionais. Falta também na Alemanha uma narrativa nacional unificadora, para ser honesto. A maioria dos alemães nem sabe para que está aqui e o que representa. Também no concerto internacional das potências, inclusive das grandes potências, onde precisamos nos reposicionar. O mundo está mudando de forma fundamental, e o Norte, o Ocidente, já não dita mais as regras. Existe o Sul global, que está se formando, com China, Índia, Brasil, os países do BRICS. Estamos no meio dessa mudança também no campo internacional, por assim dizer, política, militar e economicamente. E estamos totalmente envolvidos nisso, e precisamos nos reorganizar como Alemanha. Isso está cada vez mais claro. Não podemos de forma alguma continuar como nos últimos anos e décadas. Precisamos mudar isso. E precisamos aprender novamente a pensar fortemente em termos de interesses nacionais. Isso não tem nada a ver com nacionalismo, mas nossas elites políticas e militares desaprenderam completamente isso. E precisamos reaprender. E Trump e Putin, por exemplo, nos mostram isso na prática. E a ordem baseada em regras já não existe mais. Talvez nunca tenha existido. Talvez isso também tenha sido no passado apenas uma camuflagem das verdadeiras relações de poder. E é preciso, eu nem sempre estou satisfeito com Trump, mas é preciso reconhecer que com seu comportamento, ele simplesmente expõe abertamente do que realmente se trata. Ou seja, política de poder e influência, a imposição de interesses nacionais, a lei do mais forte, sim, isso é bastante brutal. Então é uma lição também para os alemães, aprender isso. E por isso, isso significa para a Alemanha que precisamos nos posicionar de forma mais forte, política e economicamente. Também militarmente. Precisamos de um exército funcional, isso é indiscutível. E simplesmente não podemos continuar como nos últimos anos e décadas. De onde você acha que vem o fato de que isso foi desaprendido ou até mesmo desencorajado em muitos europeus, esse pensamento em interesses nacionais? E eu acho que você destaca isso corretamente. Isso não significa nacionalismo, significa simplesmente ter a sensibilidade de que o que é necessário na Alemanha e como a Alemanha pode se desenvolver economicamente e em outros aspectos, é simplesmente diferente de como a Polônia, a Itália, a China ou os Estados Unidos podem se desenvolver e do que eles precisam para isso. Ou seja, que se tem um direito legítimo de dizer, ok, nós também precisamos de certas coisas e vamos cuidar disso. Então, onde você vê o ponto em que esse entendimento deixou a Europa?
Sim, eu acredito, justamente do ponto de vista alemão. Quero dizer, essas são naturalmente as experiências da nossa história, que dissemos, não vamos mais apostar em uma política de interesses nacionais, mas sim nos integrar à União Europeia, por exemplo, como uma tarefa, no final das contas, como uma grande tarefa política, o que também foi bem sucedido, ou contribuir política e militarmente para a OTAN. E eu mesmo vivi isso no meu ambiente profissional. Quando oficiais alemães iam para a OTAN, eles em grande parte esqueciam sua nacionalidade. E isso nunca acontecia com os colegas de outros países. E isso, é claro, se deve em parte à nossa autoconfiança abalada por causa da nossa história. E nós já analisamos isso a fundo, mas não pode continuar assim, porque senão corremos o risco de realmente, nessa confrontação, agora também entre os Estados Unidos e a China, e também com a Rússia, levar nosso país, em parte, ou talvez totalmente à ruína. Isso não pode continuar assim. Então, quando vejo também nos últimos 3 anos e meio, conseguimos um altruísmo político, principalmente nos partidos do centro político de onde eu venho, de ir all-in pela Ucrânia, de dar tudo por esse país. E esquecemos de colocar nosso próprio país, nossos próprios interesses, que também temos em segundo plano. Ou seja, com esse moralismo exagerado, corremos realmente o risco, do ponto de vista alemão, de perder tudo. Então isso realmente precisa ser constatado. E nós realmente precisamos de uma mudança de rumo, também na política externa e de segurança. Isso é muito claro. E também precisamos na política econômica. Já tivemos essa experiência com a política tarifária do Trump e aquele acordo maravilhoso na Escócia, à beira de um campo de golfe, que é sintomático disso, e isso continua acontecendo. E precisamos ver como vamos nos posicionar economicamente. Somos uma potência econômica mundial. E não podemos deixar que nos façam de bobos. Temos que tirar as consequências de forma dura e então realocar nossos focos econômicos também, por exemplo, para o sul global e de jeito nenhum aderir a esse desacoplamento estratégico da China. De jeito nenhum. E precisamos observar se Trump e Putin realmente chegarem a um acordo, o que ainda não se sabe, mas se realmente conseguirem acabar com essa guerra, que possamos restabelecer uma relação normal com a Rússia. E eu digo isso a partir dos interesses nacionais da Alemanha. Porque não podemos ter uma guerra na Europa Central. Vou dizer de forma simples, a guerra não pode acontecer aqui. Precisamos sair disso. Esse também foi o tema fundamental da Rússia, do nosso livro. Não digo isso porque sou pacifista, mas porque não quero que meu país acabe numa guerra e, no fim das contas, seja destruído. E é por isso que precisamos de uma política externa e de segurança completamente diferente. E acho que essa lição também foi aprendida em Berlim. Você tem certeza disso? Porque os tons que ainda ouvimos de Berlim neste momento são bastante belicosos. Também esses apelos por rearmamento, remilitarização e prontidão para a guerra. No momento, ouvem-se muitos desses discursos, inclusive na mídia alemã. Mas talvez eu tenha visto mídia demais e política de menos. Bem, essa retórica de guerra dos últimos 3 anos também foi terrível no fundo. Inclusive de representantes, afinal, do campo político, de onde eu mesmo venho. E para mim também foi surpreendente que as vozes moderadas e sensatas politicamente, pelo menos na antiga aritmética, vinham e vêm mais da esquerda e da direita. Isso também precisa acabar. Quero dizer, dá para ver que não adiantou nada tudo isso. E além disso, é um tanto hipócrita. Aqueles que mais incitaram a guerra nunca viram um quartel por dentro, nunca seguraram uma arma. No passado, fizeram de tudo para minar o exército, a Bundeswehr e a prontidão de defesa. Foram os piores agitadores nesse campo. Teriam preferido entrar numa guerra mundial com a Rússia pela Ucrânia. E isso foi uma experiência bastante decepcionante. Prefeririam ter empurrado os outros para uma guerra mundial com a Rússia, eu diria, porque isso é absolutamente correto.
Essas pessoas mesmas não vão para a guerra. Elas dizem que os outros devem lutar. É exatamente assim agora com a Ucrânia. A Ucrânia deve lutar, a Ucrânia deve vencer, e nós devemos estar aqui para apoiá-la, ou seja, nós, o resto da Europa. Eu acho todo esse debate incrivelmente hipócrita, porque ele também inverte completamente o horror da guerra. No momento, também temos um novo estudo da Gallup, que mostra que 69% dos ucranianos agora desejam que a guerra acabe e não querem mais continuar lutando a qualquer custo. Por que você acha que na Alemanha essa percepção ainda não existe? De como seria terrível se essa guerra se expandisse ainda mais? Por que ainda há pessoas que aparecem e dizem, não, na verdade precisamos nos preparar para a guerra? Seu livro, afinal, tem o título Guerra ou Paz. E não, em algum momento, teremos de diminuir o conflito. Ou, realmente terminar expõe. Sim, isso é o perigoso. E ainda não está decidido. Quero dizer, tivemos essa conversa no início de julho. Ainda não está decidido se acabaremos em uma guerra europeia ou em uma guerra fria, que também exigirá muito de nós, ou em um conflito congelado com a Rússia. Tudo isso é ruim para a Alemanha e também ruim para a Europa. Mostramos isso no livro, e isso não pode ser uma opção racional. Precisamos evitar isso. E é por isso que precisamos sair desse modo de guerra. Precisamos fazer o que os americanos vêm fazendo desde que Trump assumiu o cargo. Pode-se dizer o que quiser, mas eles conversaram com os russos em todos os canais. Existe a linha direta entre a Casa Branca e o Kremlin, entre os estados maiores dos exércitos, entre os serviços de inteligência. Houve e ainda há diplomacia secreta. Steve Witkoff esteve recentemente, isso saiu na mídia, e preparou essa cúpula entre Putin e Trump, tanto politicamente quanto em termos de conteúdo, enquanto nós europeus, especialmente os alemães, estávamos muito orgulhosos de não falarmos mais com esse Putin malvado. Isso é realmente tão tolo. Sem falar que é inútil fornecer armas. Acho que elas têm seu valor. Também apoio o fato de que se ajudou militarmente a Ucrânia para que ela não fosse subjugada, para que basicamente também fosse colocada em uma posição em que pudesse negociar com os russos. Mas simplesmente se recusou, no fundo, a conversar com o inimigo. E isso, no fim das contas, é politicamente o fim da política. Apostou-se totalmente no belicismo, no rearmamento e na ajuda militar, sem ter um conceito político de como acabar com essa guerra. Os últimos 4 anos da política externa e de segurança alemã podem ser jogados tranquilamente no lixo. Você tem um trecho do livro que tem o título A dissuasão é importante, mas ainda mais importante é que um potencial inimigo tenha interesse na paz. E me parece que no momento, em todo o debate sobre dissuasão, essa segunda parte está sendo completamente esquecida. Ou seja, que a melhor segurança é aquela em que um inimigo não tem interesse em uma guerra. Ou seja, que de alguma forma se encontre um acordo com o outro lado, ou com os outros, para que possamos nos comportar entre nós, como hoje fazem a Alemanha e a França, onde ninguém teme o outro. Ninguém na Alemanha precisa dissuadir a França. Por que isso está sendo esquecido? Warum geht das vergessen? Sim, esse é um bom ponto, Sr. Lotaz. Klaus von Donani abordou isso. Bem, eu abordei essas questões mais pela perspectiva da estratégia militar e, claro, disse que precisamos fazer mais também pela defesa. E nós sempre praticamos essa doutrina Harmel na OTAN desde os anos 60. Ou seja, sempre apostamos na força militar, mas em combinação com diálogo, construção de confiança, com o então adversário Pacto de Varsóvia. No fundo, já era a Rússia naquela época. E ele disse que isso não basta. É preciso, além disso, despertar o interesse pela paz. Isso tem que ser maior do que o interesse pela guerra. E ele estava certo. Temos que ver como eu sou a favor de um exército apto para a guerra, e nós não temos isso na Alemanha. Segundo as pesquisas mais recentes do INSA, a motivação para a defesa nacional está em 16%.
16% dos alemães defenderiam seu país com armas nas mãos. E isso é dramaticamente baixo, essa motivação para a defesa. Mas ela também depende, em parte, da política que fazemos. Há alguns anos, a segurança da Alemanha ainda era defendida no Hindu Kush, depois no Mali e agora, de repente, no Dnipro e em algum momento no Indo-Pacífico. Isso não pode ser assim. Na verdade, temos uma missão clara, segundo nossa Constituição, para a defesa do país. Um mandato claro para nossas Forças Armadas. E para isso, a Bundeswehr precisa ser restaurada. E isso vai levar alguns anos. E por isso, não precisamos de uma nova imagem de inimigo como a Rússia. Aliás, não precisamos disso nem durante a Guerra Fria. No fundo, isso não é realmente necessário, mas precisamos de um exército decente, que no momento não temos. A Bundeswehr estava completamente despreparada no início da guerra na Ucrânia, como disse o então inspetor do exército. E agora, graças às nossas entregas de armas a partir dos estoques da Bundeswehr, ela está ainda mais despreparada do que antes, ou seja, não há absolutamente nenhuma capacidade de defesa material e muito menos ideológica ou mental. E é claro que precisamos mudar isso, precisamos sair dessa situação, mas isso por si só não é suficiente para a paz. Sou muito grato que Klaus von Donanny também tenha abordado esse tema em nossa conversa, que é preciso mais do que isso, que precisamos simplesmente voltar a ter, agora em relação à Rússia, uma relação normal com a Rússia. In ein normales Verhältnis mit Russland. Das muss unsere Aufgabe sein, und zwar im Kontext auch. Essa deve ser a nossa tarefa, e isso no contexto também das iniciativas americanas agora em coordenação com nosso parceiro de aliança. E há necessidade de ação, e muita coisa está vindo para a Alemanha. Eu mesmo estive por anos na Chancelaria Federal, sempre canais de comunicação com Moscou sob nossos chanceleres. E havia discussões, também havia opiniões diferentes. E precisamos reconstruir esses canais, tanto na economia, quanto na política e também na área militar. No fim das contas, tudo depende dos americanos, de Trump, se ele conseguirá ou não, nas próximas semanas e dias, sair desse modo de guerra com a Rússia. E se não conseguirmos sair dessa situação e a espiral de escalada continuar, então vejo um futuro sombrio. Se realmente houver uma guerra europeia, precisamos reconhecer. Essa guerra está muito longe dos Estados Unidos, a 6.000 quilômetros, e do ponto de vista americano, pode ser uma opção racional. Mesmo uma guerra nuclear limitada na Europa, por que não? Ela tem certas vantagens e pode ser usada para fazer grandes acordos, para usar as palavras de Trump. Mas não é uma opção para a Alemanha, não é uma opção para a Europa. Esse é o ponto. Por isso, realmente, precisamos ter interesse em restabelecer relações normais com a Rússia, também nas áreas econômica, política e militar. O que você diz me parece muito sensato e lógico, mas para muitos de nossos concidadãos, na Alemanha e na Suíça, isso parece uma interpretação equivocada de como se deve dissuadir os russos. Mas o fato é que, no momento, estamos presos nessa espiral de escalada, especialmente porque agora, por exemplo, estamos instalando mísseis de médio alcance, que representam uma ameaça muito clara para a Rússia. E a Rússia, há poucos dias, disse: tudo bem, nós também vamos suspender nossa própria moratória e voltar a instalar mísseis que podem alcançar Berlim e Paris em poucos minutos. Então, não deveríamos, como Europa, dizer que é justamente nisso que precisamos trabalhar, para que essas categorias de armas, que são obviamente ofensivas, sejam retiradas e que nos equipemos apenas com meios defensivos, para que possamos sair dessa espiral. Bem, esse acordo dos alemães com os americanos para a instalação de mísseis de médio alcance inclui também sistemas defensivos, mas também ofensivos. O que eu critico nisso é justamente esse reflexo alemão de transferir a responsabilidade nessa área. Afinal, estamos sendo ameaçados por sistemas russos correspondentes vindos do Oblast de Kaliningrado. E à primeira vista, faz sentido querer responder a isso.
Mas não pode ser que entreguemos essa responsabilidade, a responsabilidade política pela instalação desses sistemas americanos para os Estados Unidos e deixemos que eles decidam quando, onde e de que forma esses sistemas serão utilizados. Isso precisa ser uma tarefa alemã e precisamos aprender isso. É isso que quero dizer. Se formos instalá-los, a Alemanha precisa ter acesso, precisamos ser os responsáveis pelo processo. Não podemos mais seguir esse velho reflexo de entregar nossa segurança aos Estados Unidos e dizer isso não é problema nosso. Isso precisa acabar. É disso que falo quando menciono a necessidade de repensar. E isso também fica evidente nesse exemplo dos mísseis de médio alcance. E o fato de ter sido um acordo bilateral com os americanos e não um acordo de toda a OTAN, de não ter sido coordenado dentro da aliança, de não ter havido uma discussão parlamentar ou política sobre isso, mas simplesmente ter sido executado, especialmente diante de um presidente americano bastante errático. Isso não está certo. Não podemos continuar agindo assim. No acordo também previmos a possibilidade de europeizar esses sistemas. Isso é bom, de certa forma. Podemos temporariamente usar sistemas americanos. Mas preciso pedir que também tenhamos acesso nacional a isso e que não seja algo que não nos diz respeito. Pergunta técnica. É possível colocar esses sistemas americanos totalmente sob controle alemão? Não seria mais necessário nenhum americano para operá-los? Ou, ao utilizar tecnologia americana, sempre permanece algum grau de controle por parte dos americanos? Ou pelo menos um veto sobre o uso, ou seja, um veto técnico, no sentido de, nós não damos a vocês a chave? Esse não é sempre um problema que fica em segundo plano? Sim, isso é verdade. Nós também vemos isso na participação nuclear. As armas nucleares que estão armazenadas na Alemanha estão, em última instância, sob controle americano. Elas precisam ser liberadas e então são utilizadas. Mas essa participação nuclear também ocorre dentro da OTAN. Existe um grupo de planejamento nuclear do qual a Alemanha também faz parte. Ou seja, há uma certa forma de consulta, mas não de decisão conjunta. E, para ser sincero, isso não pode continuar assim. Isso não é mais sustentável para o futuro, eu diria. A Alemanha ou a Europa também precisam ser mais responsabilizadas. E, no final das contas, precisamos de uma europeização da OTAN e de uma presença europeia mais forte, claro. O drama é que, no momento, os europeus ainda estão longe de conseguir realizar algo assim. Mas, pelo menos, existem esforços nesse sentido. E é exatamente disso que se trata para mim no futuro. Que se faça uma política de segurança mais voltada para os interesses nacionais da Alemanha e não para países como a Ucrânia. Por favor, isso não faz sentido algum. Isso simplesmente leva ao fato de que a autodefesa passa a ser percebida como a defesa dos outros, e que, de repente, as pessoas vão lutar no exterior. Ou seja, defende-se a Alemanha no Hindu Kush. Isso significa simplesmente que agora se mandam pessoas para o exterior para lutar lá. E aí só resta torcer para que depois não se descubra que aquela guerra não era tão boa assim. Não, não foi uma guerra gloriosa. Antes de tudo, foi uma guerra sem sentido. Toda a guerra na Ucrânia foi sem sentido, porque a problemática política já era conhecida antes do início da guerra. Putin, aliás, lançou uma iniciativa política correspondente em dezembro de 2021 para, no fim das contas, evitar essa guerra. E é justamente aí que se deve retomar. É preciso analisar novamente com atenção como era essa proposta, essa exigência dos russos naquela época. E é por aí que se deve recomeçar, no fim das contas, para chegar a um acordo. Os americanos também farão isso com os russos. Os europeus já estão fora do jogo. Ou seja, nesse encontro, se acontecer, não haverá nenhum europeu presente. E provavelmente Zelensky também não. Então os dois vão discutir os parâmetros de um possível cessar-fogo ou justamente os parâmetros de uma futura escalada.
Estamos fora do jogo, e isso para mim, como alemão e também como europeu, é insuportável. Mas no fim das contas, isso é o resultado da nossa política dos últimos 4 anos. Essa guerra poderia ter sido evitada. Essa guerra já estava decidida militarmente num estágio muito inicial, no final de 2022. E eu disse isso desde então. Não há solução militar. Isso foi simplesmente ignorado, inclusive com forte apoio da mídia, e acreditou-se que ainda assim seria possível mudar a situação. Na Alemanha, a entrega dos tanques Leopard foi chamada de divisor de águas. Isso foi loucura e totalmente idiota, mas todos acreditaram nisso. E agora sabemos, aos poucos, espero que não há solução militar, pelo menos não no sentido do Ocidente, e que por isso é preciso sair dessa guerra, que também é extremamente perigosa para a Europa e para a Alemanha. Concordo absolutamente com você. Haveria alguma versão em que a Europa simplesmente se recusasse e dissesse não, nós simplesmente não vamos mais participar. Ou seja, a nível nacional não haveria mais dinheiro nem armas. Vamos parar agora, vamos tirar o oxigênio desse conflito do nosso lado. Eu acho isso muito irrealista, mas na sua avaliação, essa opção existiria? Não, isso não existe. Em termos de poder, está muito claro quem manda no Ocidente, ou mesmo na OTAN. E no final das contas, os países da OTAN fizeram de tudo para cumprir as exigências americanas, inclusive os 2%. Em parte é justificável que precisemos fazer mais, mas não com essa histeria e esse rearmamento exagerado sem uma política de equilíbrio com a Rússia. Isso não era necessário, mas acabou acontecendo. Também é preciso ver que, com os 2% do orçamento de defesa, muito desse dinheiro volta para os Estados Unidos. Isso também é um grande negócio para o Trump, é claro, porque ainda precisamos ou queremos comprar a maioria dos nossos sistemas de armas dos Estados Unidos. E os parâmetros correspondentes foram afinal acordados também com a UER, com os americanos. Então, no fim das contas, somos aquilo que J.D. Vance uma vez disse: os Estados europeus não são mais do que Estados clientes dos americanos. Também se pode chamar de Estados vassalos. Mas considero que a longo prazo isso é uma situação insuportável e precisamos sair disso. Não podemos continuar sendo o aluno exemplar dos Estados Unidos. Os alemães correm um risco especial nesse sentido. Precisamos de uma postura mais independente, também europeia, inclusive do ponto de vista econômico. Isso não pode continuar assim, porque já se vê onde vamos parar se continuarmos desse jeito. Última pergunta. O senhor acha que vamos chegar lá? Porque parte da minha análise, também a partir das conversas que tenho neste canal, é que grande parte das decisões políticas tomadas está relacionada ao fato de que círculos de elite da política foram em grande parte formados nessas escolas de elite, nas escolas de elite transatlânticas. E que temos pessoas como o Sr. Mayers, que antes fazia parte do conselho administrativo da BlackRock, e que temos pessoas com relações estreitas com os Stallers, e por isso também tem interesse em que essa parceria continue. O senhor acha que, com as pessoas que estão politicamente disponíveis no momento, teremos nos próximos anos a possibilidade de mudar as diretrizes aqui? Bem, Sr. Lotaz, o senhor mencionou a palavra parceria. Precisamos realmente dar valor a sermos e continuarmos sendo parceiros em pé de igualdade com os Estados Unidos. Não tenho nada contra uma estreita ligação transatlântica, mas sou contra termos políticos que dizem exatamente o que Washington está pensando no momento, especialmente na última legislatura. Isso foi fascinante para mim. Quando o então secretário de Estado Blinken dizia algo, 6 horas depois nossa ministra das Relações Exteriores dizia a mesma coisa. Às vezes me perguntei, não poderíamos simplesmente acabar com o nosso Ministério das Relações Exteriores e delegar tudo ao Departamento de Estado? Não pode ser assim, e também não pode continuar assim.
Também precisamos cooperar com os americanos. Dependemos deles, mas temos que garantir que nós, europeus, estejamos em pé de igualdade e não apenas sirvamos de joguete, como é o caso atualmente. Precisamos sair desse modo, atuando como parceiros iguais na aliança. E se houver ameaças ou chantagens, como tarifas ou medidas econômicas, devemos reagir de acordo, reorientando, redefinindo nossos contatos econômicos e fazendo negócios em outros lugares, por exemplo. A Alemanha é uma nação exportadora, isso também é importante, e não temos interesse, inclusive por razões econômicas, em uma divisão do mundo entre boas democracias e supostas más autocracias. Mas isso não pode ser assim. Isso é simples demais. E isso também se refere à nossa relação com a Rússia, da qual precisamos simplesmente sair. E por isso sou até grato ao presidente americano Trump por ter tomado a iniciativa desde o início de seu mandato de voltar a conversar com os russos. E é isso que ele faz. Pena que os europeus não fizeram isso. Eu realmente pedi isso durante meses e até hoje não entendo. Esse também é um tema do livro aqui com Klaus von Donani. Por que não queremos conversar com os russos? Em algum momento, provavelmente teremos que fazer isso, mas eu não entendo. A boa notícia é que os russos sempre disseram: quando os europeus se recuperarem, nós ainda estaremos aqui. Então os russos sempre disseram: vamos conversar de novo quando houver alguma novidade. Sr. Vad, as pessoas que gostariam de comprar o livro, onde devem ir? Onde podem encontrá-lo? Sim, já é possível encomendar na Amazon. Claro que não quero fazer propaganda, mas em algum momento também estará disponível nas livrarias. E aí, também poderá ser adquirido. E eu acho que também diretamente pela editora West End, se não me engano. Mas é realmente melhor através das livrarias. Com certeza, vou colocar os links na descrição. Sr. Vad, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Sim, muito obrigado, Sr. Lotas.